Olá, bom dia. Hoje é um sábado. São 7h38 da manhã do dia 13. É um 13 de maio de 2023. E bom dia, bom dia, bom dia. Aí vamos lá. Puxa vida, sábado. E sábado é dia de trabalhar. Segundo o que Deus esteve a recomendar, sábado é dia até de osso a gente lavar. Não tem como a gente. Sim, como a gente descansar quando tem serviço a se realizar. Assim sendo, eu vou pegar. Sim, vou pegar a pena de ganso para aqui eu usar. Sim, naquele dia alguém esteve a me chamar. E curiosamente chegou assim. Não digo que chegou devagar, também não havia pressa no olhar. Mas parecia meio que a se desconfiar. Eu, que ali não costumo mesmo chegar assim, a avançar, esperei. Esperei ele se aproximar. Ele foi chegando assim, eu fiquei assim. Então ele me disse: Você é aquela moça que estão falando por aí que pode contribuir com as coisas que a gente não consegue muito bem definir. É quando a gente passa de lá para aqui. Eu disse: Eu não sei bem o que estão aí dizendo de mim, mas se disseram que eu sou a moça que pode contribuir, pode falar o que lhe traz aqui. Eu não sei para que eu fui usar o verbo trazer. Porque sabe como é que é? Essa história de trazer, sim, porque trazer significa. Aí, ele, no entendimento do trazer dele, me disse: Eu trouxe algumas coisas para contigo contribuir. Eu fiquei a imaginar no tanto de coisa que eu estive a realizar. No meio daquele universo todo, o que ele poderia trazer naquele momento para eu de fato encontrar. Sim, havia fardo, fardo, fardo. Curiosamente, ele colocou até um sorriso para me dar. Parecia que ele estava mesmo a acompanhar o que eu estava a pensar. Ele então me disse: Olha, eu trouxe um tantinho de cada coisa. É porque eu tenho amigos nesse lugar. E como eles estiveram a me representar, quer dizer, eles desejaram que eu viesse representar aquilo que eles também desejavam. Eu logo fiquei a desconfiar. Sim, porque alguém atravessar assim, olha, um caminho difícil mesmo ali está. Eu logo disse: sozinho ele não, sozinho aqui ele não iria chegar não. Não iria chegar sozinho não. Aquilo ali era uma ribanceira, um mundo sem fim. Era tanta gente ali. Aí eu olhei para ele, ele me disse: os meus amigos estão ali. Santo. Quando eu olhei para os amigos, eu fiquei logo a pensar: Santo Deus, se você está a representar toda aquela gente que ali está, penso que os fardos eu terei que separar. Eu não posso pegar tudo isso
que ali está e simplesmente enfardo um ou outro lá, ali eu não posso mais encaixar não. Eu já estive a separar, organizei. Fica complicado até para o outro pensamento alcançar. Você não quer mesmo sentar e o seu pensamento, você me ofertar. Antes disso tudo aí, ele me disse assim: eu fui uma espécie de membro, membro do lugar. O problema foi o que estiver a me solicitar. Eu sempre estive a recusar. Eu não posso dizer que eu fiz de livre e espontânea vontade, não. Mas eles sempre estiveram a me falar que eu tinha que cadete virar, que eu tinha que tenente executar, que eu tinha que gente convidar, que eu tinha que uma tropa montar, que eu tinha que gente enviar. Olha, cada hora alguém tinha uma tarefa para eu executar dentro de um ambiente que eu não tinha nem mesmo condição de respirar. Havia mofo. O quê? Havia mofo, havia traça, havia até agente familiar no lugar. Tinha de um tudo, era uma montanha de coisa que eu ficava sem saber onde aquilo tudo iria parar. Mas eles me disseram que eu tinha que ali estar e até me disseram que era bom eu fincar moradia no lugar. Eu que nunca estive a gostar nem mesmo de alistar. Eu tive que falar que a família tinha que me acompanhar, que eu não tinha como ficar subindo e descendo aqui, acolá, subindo e descendo. A mulher, a mulher resolveu logo. O quê? Pediu. Eu não posso dizer que foi divórcio no lugar, não. Pediu uma casa de cunho particular. Ela disse, porque com aquela gente que ela não iria se misturar, que eu teria que ter um lugar para com aquela gente estar e um lugar para eu ter lá. Quando ela assim esteve a me falar, eu logo disse, se eu não aceitar, eu com toda certeza vou me estrupiar sozinho no lugar. Aí eu disse para ela, que ela poderia mesmo morar onde ela viesse a desejar, desde que fosse naquele lugar. E que eu iria, de fato, aceitar uma espécie de residência que eles fizeram questão de me ofertar. Era uma espécie de casa que eu nem sequer tinha o direito, o quê? De sapato tirar. Cada hora um chegava, dizendo que precisava se hospedar, que era bom assim realizar. Olha, foi tanta gente no lugar que eu resolvi mesmo cadastrar. Eu disse, é bom de fato eu fazer uma espécie de levante. O que é de levantar? Todos que aqui vierem se hospedar vão ter que de fato documento tirar e colocar tudo ali a se registrar. Para eu poder saber com quem eu estava a lidar. Eu tinha uma família, eu tinha que uma família preservar. Aí eu chamei o comandante do lugar. Eu disse para o comandante, olha, eu posso nessa casa ficar, mas é sabendo que eu vou me ausentar todas as vezes que eu desejar. Agora, eu vou ter que colocar uma espécie de braço direito. É uma espécie de administrar, quer dizer, é alguém que vai poder relatar tudo que aqui esteve a passar quando eu não estiver no lugar. E tudo tem que se registrar. O comandante que não queria nesse assunto nem mais tocar me disse, faça como você desejar. Agora, não me traga mais assunto desse lugar. Olha,
eu tenho que confessar, foi o pior que ali esteve a se dar. Desde que assim esteve a passar, olha, cada um se achou no direito de enviar. O quê? Um fugitivo daqui, outro fugitivo de lá, era fugitivo aqui, fugitivo acolá, cada um com a farda que viesse a desejar. E tinha acesso livre no lugar. Até na casa da lei estiveram a acampar. Eu até disse que eu não poderia mais me responsabilizar, mas me lembrei da recomendação do comandante. Ele disse, olha, eu não quero mais disso tratar. E se você quiser, de fato, a sua alma salvar, faça conforme cada um desejar. Apenas registre no lugar, registre. Um dia, alguém esteve a me telefonar. Era gente grande, tão grande no lugar, que eu precisei mesmo perguntar. Sim, uma coisa assim de cunho particular para eu identificar. Aí ele me disse, assim, de uma maneira até assim, eu não posso dizer que foi grosseira não, mas uma coisa assim particular. Me disse algo que ali nas entrelinhas eu pude alcançar, que era em pessoa que estava a falar. Ele me disse que iria enviar uma espécie de gente. O quê? O homem mais procurado do lugar. Que era preciso eu hospedar. Que eu tinha como assim realizar. Fiquei pensando se alguém iria, em consciência sã, pedir para o homem mais procurado do lugar, na embaixada, entrar. E ali, por dias e dias ficar. E eu sem saber realmente o que eu poderia realizar. Sim, porque era dias. Era um tal de dias. Era tanto dias no lugar que eu disse, uma carteira de identidade eu vou ter que tirar. Não é razoável eu deixar dias no lugar. Aí eu fui falar assim, com o comandante do lugar. Eu disse para ele, olha, dias estão a passar. E eu não sei mais como essa situação eu organizar. Se o senhor me autorizar, eu vou uma patente ofertar. E dias eu vou transformar dias e dias no lugar. Assim eu vou poder tirar dias de lá. Não fica bem. Eu deixar dias e dias lá não. Eu estou com medo da corda arrebentar e a gente tem que explicar como é que dias e dias foi parar no lugar. O comandante me disse, é apenas dias e dias que... apenas dias e dias que parou ali, pararam, ficaram. Quem é mesmo? Aí eu tive que explicar. Eu disse, olha, além de dias e dias, tem outros que estão a chegar. Disseram que fazem parte do comando do lugar. Eu não posso com essa gente brigar. Eu estou tendo que alugar um hotel de cunho particular para essa gente colocar. Caro estará a ficar. Até o gerente do hotel me disse para eu um contrato firmar que fica mais acessível,
porque assim eu vou poder, de fato, a despesa controlar. Tamanha era a falta de controle. Aí, o comandante, que há pouco até estava a sorrir, me disse: Santo Deus, e como é que isso a gente pode dar um fim? Eu disse, eu disse, eu disse para ele: olha, eu não posso dar fim. O comando se mudou de vez para ali. Eu não tenho nem mesmo como sair. Nós estamos num país tupiniquim, do tipo que ninguém tem coragem de dizer que isso é o Itamaraty. Aí, o quê? Não, eu fiquei a pensar. Enquanto ele contava o caso, aí ele foi me explicar a importância do tal Itamaraty, sim, no lugar. Eu fiquei pensando, se tem um Itamaraty aqui, imagine como é o Itamaraty acolá. Aí eu fiquei a pensar, e ele a falar, me explicando de tanta gente, daquilo tudo. Eu, ali, sim, a documentar, sim, eu tinha que buscar. Olha, quando ele, o quê? Me mostrou a tropa, eu logo disse: santo Deus, se a gente tiver que encarar certidão de tanta gente no lugar, eu quero ver quando é que a gente vai poder, de fato, esse país registrar. Olha, porque fugitivo, aqui Pará, olha, fugitivo que a gente não tinha nem mesmo condição de aceitar. Mas a gente resolveu tripudiar. A gente resolveu tripudiar. E foi tanto fugitivo, sim, nesse lugar, que a gente teve que ir com a casa paroquial acordar. Sim, não tinha como assim não realizar, não. Sim, porque batina a gente não costuma investigar. Batina não leva arma no lugar, Batina não costuma matar, Batina não costuma de fato, o que? Sim, açúcar, colocar, muito menos sal é levar. Batina, olha, foi a pior coisa. Foi a pior coisa. Que realmente foi uma ideia que eu não sei nem mesmo como foi parar naquele lugar. Quando, quando o comandante resolveu me ligar dizendo que a minha carga iria amenizar, que eu poderia mesmo o contrato, sim, com o hotel assinar, mas era a especificar só para a gente de outro lugar. Sim, porque, olha, disseram que gente assim, gente que tinha assim, um carimbo, quer dizer, que tinha uma certidãozinha aqui, que assim não, que eu poderia de fato transmitir, sim, o compromisso para a casa paroquial. Eu nem sei se nasci ali. O problema é que a casa paroquial passou a assumir tanto compromisso, tanto compromisso, tanto compromisso ali, que eu disse: não vai ter fim. Não, não vai ter fim, não vai ter fim. Foi aí que resolveram construir uma ponte aqui, outra ponte ali. E aí a gente não conseguia mais definir quem era pároco. Quem era pároco? Ali não. Eu eu nunca quis nem sequer assumir compromisso com aquela casa. Me disseram mesmo, que ali a gente pode encontrar o quê? Foguete de um certo lugar.
Canhão, o quê? Sabe como é que é? Canhão a se multiplicar. O quê? Tem até arma. O quê? Não é bem arma nuclear, não. Colocaram até apelido no lugar. Sim, porque pegava mal falar em núcleo. Aí criaram uma espécie de nome similar. Aí disseram que tinha um super foguete. O quê? É no lugar. Olha, registro e mais registro e mais registro. A casa paroquial, sim, aquela que é responsável por direcionar, sim, os pequenos servos do lugar. Tanto dinheiro a rolar. E a casa paroquial a se multiplicar, assim aceitando documento guardado, documento guardado, documento guardado. Até um certo, o quê? Até um certo atentado. O quê? Olha, um certo atentado que por aqui esteve a se dar. Algo que a gente ficou assim, sem saber nem como realizar. Até o plano, como poderia se dar. E o dinheiro, o que iria gastar. Tudo a se especificar. A casa paroquial aceitou. Sim, aceitou mesmo estruturar. Assim, podiam. Sabe como é que é cobrar? Sim, cadeira. Cadeira no lugar, cadeira no lugar, cadeira no lugar. Foi assim que a casa paroquial resolveu o que santidade. Santidade é levar. Gente que não tinha nem a possibilidade. O quê? De uma batina usar. Imagine, a casa paroquial resolveu. O quê? Mandou buscar. Mandou buscar. Eu não sei mesmo porque que a gente não esteve mesmo a cobrar da casa paroquial o tanto de estrangeiro que aqui esteve a entrar. Sim, como gente grande, sabe? Gente com possibilidade, olha, da estrutura toda dominar. Aí disseram que até que tinha. O quê? Gente que tinha ficha. O quê? Olha, ficha que o lugar jamais iria perdoar. O quê? Gente que esteve de fato a matar. O quê? Uma quantidade de gente tão grande no lugar. Por aqui, a casa paroquial resolveu adotar como gente grande. E aí, graveto. Graveto para se elevar. Tanto graveto. Que ficou o que conhecido. E aí pronto, esteve a espalhar. O que tanta desgraça no lugar. Tanta desgraça no lugar. Que por fim mesmo, resolveram uma própria entidade. Não sei se foi criar, se foi formar, se foi entregar. Deixou de fato para lá. Entregou, não quiseram nem sequer investigar as denúncias que a casa paroquial estava. Era gente a reclamar e gente a denunciar. Olha, dizendo, fulano entrou lá. É preciso saber, alguém precisa dizer se saiu de lá e tal, para colaborar, e gente. E a casa paroquial arquiva. Mas arquivando para de fato dinheiro. O quê? Pensa no montante de dinheiro. O quê? Oh, sabe como é que é, né? Ele resolveu de fato toda uma estrutura montar. Haja dinheiro. O quê? Eu não sei não, dizendo que a pizza calabresa podia mesmo bancar. O quê? A casa paroquial. Aí pronto, um banco. Ai, santa, a casa paroquial resolveu de fato um banco todinho edificar. E é difícil mesmo, é difícil até encontrar, mas a casa paroquial resolveu.
quando a casa paroquial resolveu esse banco edificar, aí, sabe como é que é a alta patente? A alta patente não esteve a gostar. Não esteve a gostar, dizendo que isso poderia muito prejudicar, que tinha menino mesmo que precisava, sabe como é que é? Alistar, que essa confusão toda não poderia, que isso poderia prejudicar. Tinha criança mesmo, a se formar com um pensamento de cunho muito particular. Mas aí a casa paroquial resolveu o quê? Resolveu alardear. Disse para a pizza calabresa que havia uma certa dificuldade. Uma dificuldade mesmo do banco, assim que, sabe como é que a alta patente estava colocando uma certa reserva. Foi nesse momento que a nossa desgraça em pessoa esteve mesmo a começar. Sabe como é que é pizza calabresa? Resolveu mussarela colocar. Quando colocou mussarela nesse lugar, pronto. Nós perdemos o direito até de, sabe, uma criança quando deseja um caderno pegar, sim, para rabiscar. Aí não, aí disseram que a gente não podia, a gente não podia mesmo ter essa facilidade da gente pensar não, que não teria que nascer gênio nesse lugar não, que as possibilidades todos teriam mesmo que, sabe como é que é, nos depenar. Essa história de caderno nos dá para a gente deixar a habilidade, sim, se apresentar, e depois, e se tivesse gente que sabia enxergar? Não. Aí enquadraram. Ok? Aí é que começou o enquadramento. Começaram a enquadrar. Sim, tinha que de fato estruturar. Dizer exatamente o que tinha que ensinar. Como é que tinha que ensinar. E não poderia deixar menino com caderno na mão para pensar, não. Tinha que a mente ocupar. De algum modo, muita gente soube aproveitar. Sim, fizeram carreira no lugar. Porque não posso falar que o que estavam mesmo ali a ensinar não era de proveito, de cunho particular. Se você soubesse aplicar, você pelo menos iria poder a sua vida particular estruturar e ter uma carreira. Uma carreira para você poder, sim, um terno usar, um sapato calçar. Você poderia até, de fato, continência prestar. A questão foi essa história. O quê? Quando de fato a gente viu que o que a gente estava a dar tinha proveito no lugar, pronto. Aí eu não posso nem falar que foi a casa paroquial. Não, que esteve a mudar. Não, alguém resolveu de fato abusar. Aí foi pegar patê. Patê de pato. Foi pegar patê de pato. Quando pegaram o tal patê de pato no lugar, pronto, aí moda. Começaram de fato a mudar toda a estrutura do ensinar. Aí resolveram entrar. Sim, resolveram entrar no, vamos dizer assim, no mistério do educar. Fizeram moradia lá. Quando fizeram moradia lá, toda aquela estrutura que você era capaz mesmo de até a sua identidade tirar e pelo menos ter uma carteira profissional, pronto. Olha, saíram de fato mudando, foram mudando, a estrutura toda mudando. Aí pronto. Todo o pensamento. Porque a estrutura, aquilo não foi de fato agradando. Não foi, a criança não foi encontrando, não foi assim, a coisa não foi administrando, o pensamento solto foi ficando. Aí você não tinha nem o enquadrar, nem a possibilidade
do caderno pegar e você encontrar, sim, o seu próprio jeito. O seu próprio jeito da carteira profissional. Aí foi um prejuízo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eles não conseguiam mesmo buscar, puxar, e dinheiro a gastar, dinheiro a gastar, dinheiro a gastar. Nesse momento entra mais um elemento. O que é sindicato? Quando o sindicato resolveu participar, sim, dizendo que professor reclamar, menino, o sossego esteve a acabar. Professor sabia entrar, sabia o que ia falar, o que ensinar, e menino já sabia o que tinha que realizar, para de fato, pelo menos ali, ó, a nota ele alcançar, e ter pelo menos um mínimo de dignidade. Mas professor, quando viu que não tinha mais, o quê? Não tinha mais um ponto de verdade, sim, porque olha, aqui é a verdade, você sai desse ponto, você sabe buscar aquilo. Não. Aí, tudo passou a ser a discórdia da celebridade. O quê? Como é que você vai começar, sim, a dar aquilo que você nem mesmo consegue para ti mesmo encontrar? Desde que eles resolveram de fato tudo questionar, sem ter uma base para a pessoa estar pronto. Aí correu solto. Pense no prejuízo. Pense no prejuízo de uma criança, sem saber no que acreditar, em quem acreditar. Professor reclamar. Sindicato resolveu cobrar, dizendo que era preciso a educação estruturar, ter uma base para o professor se sustentar. Para piorar, resolveram legislar. O quê? Aí quando resolveram legislar, em vez de colocar responsabilidade no lugar, coisa clara, não. Aí resolveram fantasiar, dando liberdade, pronto. Em vez de melhorar, aí passou. Professor, o quê? Professor a cansar. O quê? Menino sabendo só letrar professor no lugar, mas sem nem sequer querer saber o beabá. Longe de querer estudar. E professor a se esgotar, professor sem saber mais o que realizar. E aí pronto, greve. O quê? A greve do pensar. Sim, porque se eu estou esgotado, é a greve do pensar. Sem eu querer, eu mesmo fazia greve. Não conseguia trabalhar. E aí, para a gente mascarar, resolveram o conselho criar. Pensa em conselho. Conselho criar para a menina aprovar. Sem menino nem sequer saber onde pisar. Aí tiveram que nomear analfabeto funcional. A coisa esteve de fato a se agravar de tal forma, que até o corpo que você deveria preservar, menino começou a usar de uma maneira difícil. Porque você pensa na dificuldade de um professor entrar e falar de matérias comuns, como era costume realizar. Você tinha um pensar, o corpo, você sabia preservar. Imagine a dificuldade do professor explicar algo de cunho particular sem
sem ter que, de fato, o constrangimento chegar, porque menino, menina abusar, levantando questões que aqui eu tenho mesmo que preservar, e professor sem saber como se comportar, porque a gente resolveu escancarar a vida particular. Olha, a coisa fugiu de tal maneira do lugar, que a gente não tem mesmo condição de numa sala de aula entrar sem a gente, sabe como é que é, ficar assim na retaguarda. A gente não sabe o que vai encontrar. Pense na dificuldade que é ensinar. Até o beabá. Com pais que não tem estrutura, nem básica de educar. E por que isso? Porque tudo ficou solto. Você não sabe como com o menino lidar. Porque existe uma tal lei que pode lhe enquadrar. Você não sabe mais onde encontrar um pensamento. Se você for com um profissional externo, ele vai dizer uma coisa. Se você for com outro, vai dizer outra. Se você for para outro, aí cada hora, cada um com o próprio pensar, porque não existe uma base, um fundamento. É assim, ó, estivemos a estudar, o fundamento é esse. Não. Imagine gente que não tem condição de legislar, foi criar lei para a criança enquadrar, para dizer pai como educar. Pense na dificuldade que é com criança você lidar, com adolescente você conversar. E aí fica difícil. A gente apenas precisa mesmo a realidade encarar. Tem uma história de vida para contar. E a história não é a que eu estou a falar, não é a que estiver a inventar. A história é a que nós vamos encontrar. Essa é a história. É essa história que vai nos dar base. Não existe essa história da gente deixar a criança solta. Também não existe a história da gente querer aprisionar, mas a gente precisa ensinar o beabá. E o beabá qualquer arquiteto sabe. Qualquer arquiteto. O arquiteto sabe que é preciso, de fato, o alicerce colocar. O arquiteto sabe, olha, escutar o que eu quero. Eu quero uma casa assim, tal e tal e tal. Ótimo. E como é que está lá a casa? Aí eu vou dizer o que tem, o arquiteto vai colocar tudo como eu desejo. Aí o engenheiro vem e vai opinar, é melhor assim e tal. Quando eu começo com o engenheiro tratar, volto para o arquiteto, para uma base. No mais, é a gente não saber o que realizar. E fica difícil. Fica cada vez mais difícil. A gente só precisa a realidade encarar. E é através da realidade que a gente vai saber mesmo o que realizar. Fora disso é fantasiar. Fora disso é fantasiar. Nós apenas precisamos a realidade encarar. E dentro da realidade a gente deixar cada um o pensamento colocar. E a gente
buscar uma maneira da criança, a gente na escola colocar. Se a gente conseguir colocar as crianças dentro do ambiente escolar, se a gente conseguir trazer os adolescentes para esse mesmo ambiente, dando para ele a vontade de ali estar, a gente com certeza já deu um grande passo nesse lugar. Mas para isso se dá, a gente precisa de fato professor escutar, professor que tem experiência, professor que saiu daquele lugar e chegou nesse lugar, que até hoje, e ele trazer o pensamento de forma clara, a vivência. Olha, passei por esses momentos, tá. O outro vem, olha, saí de lá, papapá. O novo vai dizer, eu já encontrei assim, tal. Aí sim. Aí a gente vai poder, de fato, debruçar sobre as outras coisas. A gente não pode deixar a criança fora da escola achando que isso é secundário. Não. Criança na escola, adolescente na escola. Aqueles que desejam estudar, a gente proporcionar para cada um. Isso é primário, isso é o alicerce. O resto a gente pode fazer devagar. Mas em primeiro lugar, é a gente não deixar criança solta, para bandido educar. E a gente se fundamentar é no beabá. Eu não tenho que ensinar para o filho dos outros o meu pensar, não. O pensar particular, cada pai é que tem que dar. A escola é para ensinar, é educação. É ciência. Não é o pensar de ninguém, não. Não é opinião, não. É educação. E todo mundo sabe muito bem o que é beabá. Agora, neguinho querer se criar. Pisando em criança. Aí não dá. E não posso mesmo deixar de falar. Nós estamos a desperdiçar um tempo precioso nesse lugar. Quando a gente dá cartaz para quem quer colocar melancia no pescoço, para a atenção chamar. Puxa vida. Olha só quanto tempo esteve a passar e a gente ainda não esteve a sacar. Que quanto mais dos inúteis a gente falar, pior para esse lugar. Os inúteis vão saber que tudo que nós estivemos a fazer, com toda certeza, neles e em nós vai doer. A diferença é que nós sabemos que nós não estivemos a favorecer o que os inúteis costumam comer. Portanto, eu posso aqui dizer, eu posso, com qualquer um me entender, com qualquer um.
porque eu sei exatamente o que eu posso fazer. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu assim não fazer. Não tem porquê. Eu não estou aqui para, de fato, opinar. Mas a gente é livre para se realizar. A gente é livre. A gente é livre. Faço leitura. De qualquer coisa. De qualquer lugar. Usando o meu jeito, claro, particular. Faço leitura. Mas dentro da leitura, eu tenho que considerar cada pessoa. Cada pessoa que eu vou encontrar. E encontrei essa pessoa naquele lugar. Certamente ele estava a me procurar. Não estive a violar. Foi ele que desejou esse diálogo comigo. Eu apenas disse para ele que eu iria mesmo colaborar, trazendo de fato o entendimento que ele estava a me dar. Mas eu iria buscar, sim, onde me sustentar. Porque não basta a gente falar. É preciso a gente dizer onde a coisa está. E foi exatamente isso que eu estive a realizar. Nós dois até estivemos a chorar. Porque a fraqueza é algo tão difícil da gente aceitar. Quando as nossas forças estão a acabar, que não é fácil ali estar. Eu compreendo. Eu não estive a julgar. Mas a verdade com ele eu fui buscar. E é essa verdade que aqui eu estive a pontuar. Considerando a dor de quem ali esteve a me procurar. Bom dia. Agora eu vou trabalhar. Tem outras coisas para realizar enquanto dona de casa. Bom dia e bom dia mesmo. Sorria, Dona Maria.